Acho que já está a gravar. E dizer novamente muito obrigada pela vossa disponibilidade, agora neste final de ano tão atribulado. Abrirem agora as calls é assim um momento um bocadinho de um misto, pelo menos um misto de emoções. Foi uma grande espera pelo Horizonte Europa, como acho que a maior parte de vocês sabem, e agora o timing não é o melhor timing, e começo já por dizer isso, que a nossa recomendação é para aqueles que puderem começar a trabalhar em calls de 2022, que seria o mais apropriado para o trabalho natural, que é desenvolver um consórcio, apropriarem-se das ideias, criarem equipa, escreverem uma call que é verdadeiramente competitiva. Quando o tópico do vosso coração, da vossa escolha, se está verdadeiramente no 2021, então estamos disponíveis para apoiar, mas queremos salientar que de facto é uma corrida contra o tempo, não vai ser um trabalho fácil. Eu vou partilhar uma apresentação, eu e a Silvia vamos apresentar, também tenho aqui a minha colega Maria João Neves, que sendo da área estratégica de saúde, o coração dela está aqui na área de património, portanto eu convido-a sempre para se juntar a nós. E de muitas maneiras ela saberá responder melhor às questões do que eu, em alguns casos conceptuais em particular, e clarificação de conceitos. E aqui nos 3 dias, nas áreas estratégicas, costumamos trabalhar a pares, e a Maria João é assim, o meu braço direito e esquerdo muitas vezes. Então vou aqui partilhar a tela. Conseguem ver? Isto está em modo apresentação? Sim. Boa, fixe. Pronto, então hoje é dedicado ao destino 2, a reunião é dedicada ao destino 2 do Cluster 2, é dentro da minha área estratégica um dos destinos mais atrativos e que geram uma massa crítica maior, portanto hoje estamos um número limitado de pessoas, mas quero vos garantir que de facto há muito interesse nesta área estratégica e neste destino em particular, com muitas potencialidades de consórcios em centros diferentes, em mais-valias diferentes, em disciplinas diferentes, portanto há aqui muito que explorar. A nossa proposta é fazer uma apresentação do destino e das calls que estão abertas em 2021. Poderão ter reparado que no próprio e-mail que eu enviei já tinha a lista das 5 calls e os links para o Funding and Tenders Portal, portanto o sítio onde se vai aderir a essa call e começar uma proposta. Pretendemos, portanto, falar um bocadinho das calls em detalhe hoje, ver as condições de candidatura e os apoios que há no UC, nomeadamente o apoio estratégico da DAPI e das áreas estratégicas, e depois ouvir-vos um bocadinho e ver como é que podemos apoiar os vossos próximos passos. Portanto, aqui isto penso que já não é grande novidade para ninguém, este aqui é o quadro do Horizonte Europa, nós estamos a falar de financiamento que está aqui na coluna central do Pilar 2, que está dividido em 6 clusters, e um deles é a cultura, criatividade e sociedade inclusiva, que mapeia mais diretamente à minha área estratégica e onde está o destino 2 que hoje vamos falar. Porque é que é importante ter ideia de conjunto? Porque os destinos, as calls, os destinos, os programas de trabalho e os clusters estão todos inseridos nesta dinâmica hierárquica e, por exemplo, se for ler o programa estratégico ou a visão estratégica do Horizonte Europa, fica-se a perceber porque é que surgem determinadas calls no cluster 2 e não, por exemplo, no cluster digital, ou onde é que foram buscar inspiração em termos de políticas ou documentos políticos. Portanto, é bom também ter a visão de conjunto quando se faz uma candidatura. Dentro do Pilar 2 estão então estes 6 clusters. Os clusters têm os tópicos já completamente definidos. A Comissão Europeia continua a dizer que no Horizonte Europa estão menos definidos do que no H2020, não sei, penso que é um bocadinho discutível, penso que alguns dos tópicos até são bastante específicos. Estão focados em desafios societais e tecnologias industriais, portanto estão muito orientados para tornar a Europa um sítio mais competitivo do ponto de vista de emprego, mais inclusivo, de
certa maneira, com uma dominância global, portanto, tornar a Europa, ou dar relevo ao papel da Europa no seu contexto global, e, como eu dizia, reflete um conjunto de políticas europeias e internacionais. O que é que acontece dentro do Pilar 2, especificamente em termos de financiamento? São financiados grandes projetos, não há pequenos projetos, ponto final, só há grandes projetos. Estamos a falar de projetos que, em geral, têm 3 anos, que envolvem pelo menos 5 parceiros e que são mais do que 2 milhões de euros por projeto. Na maior parte das escolas financia-se mais do que um projeto. Portanto, o que acontece é que a Comissão Europeia desenha uma call específica, imaginemos que seja sobre formas verdes, green, de preservação do património, e tem como objetivo financiar 3 projetos, vai tentar que esses 3 projetos encaixem como 3 peças de um puzzle. Portanto, não vão financiar 3 projetos que fazem exatamente a mesma coisa, vão financiar 3 projetos que respondem ao desafio da call de 3 maneiras diferentes. Pronto, todos os projetos têm que ser muito ambiciosos e inovadores, e haverá certamente grande competição, também porque tivemos muito tempo à espera que este programa acontecesse, nascesse, criasse, e portanto há de haver muita gente a escrever candidaturas. Qual é que é a estrutura do próprio programa quadro? Como é que define o que é que vai ser financiado? Portanto, há um programa que é bianual, o que nós temos agora neste momento é para 2021 e 2022, já está completamente definido para 2022, a sessão de hoje é só sobre as escolas que estão abertas para 2021, mas se quiserem começar a trabalhar nas 2022 já lá está tudo, já não vai alterar-se nada, este programa já está finalizado. Depois, o programa define os chamados destinos. Os destinos têm uma visão de impacto para o futuro, que não é o conjunto de produtos das escolas que vão dar essa visão de impacto. Essa visão é uma visão a longo prazo, não é? Se toda a ciência produzida dentro deste destino for desenvolvida a maior nível, consegue-se uma visão da Europa que está definida a nível do destino. Depois temos as escolas, têm as datas de abertura, os deadlines, que tipos de ação, já vamos falar um bocadinho de tipos de ação é que são, que orçamento é que estão disponíveis, que está disponível por call, e depois dentro do tópico define estas 2 coisas que são muito importantes, o scope e os expected outcomes. O scope descreve a área temática da call e os expected outcomes já definem o que é que deve ser atingido no final ou no decorrer do projeto. Portanto, quando estamos a falar de outcomes, são coisas no imediato do projeto, enquanto que eles designam por impacto, são as tais visões de futuro. Depois temos então os 3 tipos de ações. Hoje só vamos falar de 2 tipos de ações, até porque são as mais importantes para os investigadores, que são as RIAs e as CSAs, as de cima e as de baixo, as primeiras e as últimas. As RIAs, ou Research and Innovation Actions, são atividades que procuram desenvolver conhecimento científico novo e podem ou não estar associados a uma nova tecnologia ou uma adaptação de uma tecnologia. Já vamos ver numa call específica de hoje que há precisamente a apropriação de uma tecnologia ao património. Depois as CSAs são atividades que que estão mais ligadas às prioridades da Comissão Europeia e que têm muito a ver com a criação de uma rede nova, ou de um mapeamento, ou de uma infraestrutura, ou de uma ferramenta que vai responder a uma necessidade da Comissão Europeia. Também temos uma aberta neste momento, neste destino, depois vamos ver como é que está definido. A todos os tipos de calls que vamos apresentar obedecem aos seguintes critérios de avaliação: a excelência, o impacto e depois a implementação. A excelência é normalmente aquela parte da candidatura com a qual os investigadores estão mais à vontade, portanto tem a ver com o state of the art, os objetivos, que metodologia que vai ser apresentada, como é que este projeto é inovador, como é que contribui para a ciência. Pronto, essa é a parte, entre aspas, mais fácil de escrever pelos investigadores.
Depois há uma secundária, que é o impacto, na qual a Comissão Europeia tem investido muito e que tem a ver com a ligação entre estas atividades que são propostas e aqueles tais expected outcomes e o impacto esperado. Portanto, o que a Comissão Europeia espera ver na versão do Horizonte Europa é uma ligação muito direta entre o que é prometido em termos de objetivos e o que é alcançado, como é que é disseminado, como é que se torna política, como é que se chega aos cidadãos consoante o tipo de colos. Portanto, há aqui muito detalhe e muitas instruções novas relativamente ao impacto. Depois a implementação tem a ver com o plano de trabalhos, como é que se organizam em work packages, quem é que responde a cada necessidade de expertise, ou de como é que se associam os parceiros, como é que se implementasse, por assim dizer. Pronto. Agora, se não houver assim nenhuma dúvida relativamente a estas questões de formato, passamos ao conteúdo. Relativamente ao conteúdo, esta área estratégica, como eu disse, está muito ligada ao Cluster 2, que tem 3 facetas. Uma delas tem a ver com a governança democrática, as questões de governança, e vamos falar sobre este assunto com os investigadores no dia 12. Hoje vamos falar do Destino 2, que está ligado diretamente às questões do património cultural e às indústrias culturais e criativas. E, finalmente, há um terceiro destino que está mais associado às questões das transformações económicas e sociais e temáticas de inclusão, integração dos cidadãos, temáticas de educação, migração, pronto, desse tema. Em termos de missões, portanto, o Horizonte Europa estabelece missões transversais a todos os programas de trabalho e vão ver que há bastante tónica da adaptação à questão das alterações climáticas, particularmente neste destino, no Destino 2. Também está previsto que haverá uma parceria, uma EIT, a primeira EIT para as questões das indústrias culturais e criativas no âmbito do Horizonte Europa, ainda não se sabe quando, e a CSA, portanto a Coordinated and Support Action, que foi estabelecida este ano, é precisamente um primeiro passo para a criação desta parceria. Mas já lá vamos aos detalhes. Desculpe, só tenho, pronto. Quais é que são então os desafios para este destino e que, de certa maneira, são a filosofia, o enquadramento de todas as escolas? Por um lado, o património cultural enfrenta enormes desafios devido às alterações climáticas, aos acidentes, aos desastres, e que, por outro lado, para garantir que há um acesso inclusivo muito diverso aos recursos culturais, é preciso haver ferramentas digitais de grande qualidade e depois ser capaz não só de converter o património em património digital, mas depois ser também utilizar no seu potencial máximo. E que, de certa maneira, há uma perspectiva dentro da Comissão Europeia que as indústrias culturais e criativas não têm conseguido fazer este percurso entre a tradução para uma ferramenta de inovação, uma ferramenta digital e o seu potencial enquanto competição, enquanto empregabilidade, enquanto ferramenta de ligação entre setores. Também vão ver que está patente em muitas das escolas a noção que o património cultural pode servir também como uma espécie de ferramenta para a saúde mental dos cidadãos europeus, para a partilha de uma identidade cultural comum e que, portanto, também recai sobre o património essa função de criar uma consciência coletiva, uma noção identitária comum. E, portanto, as escolas também tendem a reforçar precisamente esse valor que é atribuído ao património cultural. Portanto, o objetivo das escolas no seu conjunto é salvaguardar e promover o património cultural, aumentar o seu potencial de inovação e a sua competição, a competitividade das artes e das indústrias culturais e criativas, e a visão de futuro que atribui é que se de facto se o potencial
do património cultural, das artes, dos setores culturais e criativos for levado ao seu máximo, que será um motor para a inovação, com uma inovação que não só é rentável do ponto de vista económico, mas também é sustentável e que contribui para um sentido de pertença europeu que está continuamente em envolvimento com a sociedade, com os cidadãos, com os diversos setores e pronto, e faz isso também promovendo e protegendo toda a herança cultural europeia. Portanto, esta é, como vocês veem, assim, a visão, né, ao fim de 2027, de muitos projetos financiados, a visão final para este destino é que possa haver este equilíbrio entre a inovação e promoção do emprego e de um setor em crescimento e, ao mesmo tempo, também uma proteção muito cuidadosa do património. Em termos de prioridades, pronto, aqui a abordagem ao Destino 2 é muito ampla, inclui todo o tipo de património, tanto o património tangível como o património imaterial, portanto, monumentos, museus, tradições, tudo isso faz parte da definição de património. Pensa nas artes, especificamente como uma abordagem inovadora e diferente para os problemas sociais, está muito focado em criar as tais indústrias criativas e culturais e fortalecer o seu fator económico, e depois que tudo isto esteja acessível a um número muito grande e muito diverso de pessoas. Que se faça também finalmente isto, de uma forma mais verde, não é? Mais equilibrada com o ambiente e digital. Portanto, cruza estas várias áreas. Antes de começar a falar com as escolas, das escolas especificamente, queria-vos só alertar que há um conjunto de documentos que estão disponíveis, que dão enquadramento e que devem ser lidos na altura das candidaturas. Há, obviamente, o programa de trabalhos. Todos estes slides têm links, portanto depois eu partilho o PowerPoint e facilmente conseguem aceder. Há também uma biblioteca de documentos que pode ser filtrada por cluster específico. Por exemplo, podem ir então à Document Library, escolher só os documentos referentes ao cluster 2 e decidir quais é que são relevantes para vocês. Um dos exemplos, por exemplo, é aqui esta página sobre as indústrias culturais e criativas, o que é que inclui, qual é que é a definição da Comissão Europeia, que tipo de parceiros é que devem ser envolvidos. Depois também temos nos sites da Comissão Europeia os templates, estão todos disponíveis, aqui está o link para os templates de RIAS, mas estão lá todos. E finalmente o plano estratégico do Horizonte Europa, que liga desde a visão mais macro até ao cluster específico. Pronto. Questões para já? Eu não vos consigo ver, vou aqui espreitar. Maria João, se houver alguma questão, interrompes-me, não é? Sim. Alguém punha um mão no ar, tem alguma coisa. Obrigada. Pronto, é que eu estou aqui a falar para o vazio, isto é sempre um bocado esquisito. Não, mas acho que mais fácil é se alguém tiver alguma questão que fale mesmo, que ia poder diretamente. Exatamente, interrompam-me, estão à vontade. Depois, em termos de calls, então temos 5 calls abertas, 4 são RIAs e uma é uma CSA. A primeira call se chama Green Technologies and Materials for Cultural Heritage. Deixa eu ver se estou no sítio, sim. Tem como filosofia a ideia de que os materiais e os métodos que utilizamos, tanto para a conservação como para o restauro do património cultural, muitas vezes são muito exigentes do ponto de vista energético, não são amigáveis do ponto de vista ambiental e às vezes até são prejudiciais para a saúde das pessoas que os utilizam ou dos próprios curadores dos museus. Os materiais também não foram desenhados inicialmente para serem duráveis nem sustentáveis, portanto estamos sempre perpetuamente na restauração repetitiva e cara, torna o processo muito caro, tanto de artefactos como de monumentos, como locais históricos. E já houve algum investimento da Comissão Europeia relativamente a este assunto. No entanto, a Comissão continua a achar que deve haver mais financiamento, mais investimento no desenvolvimento, então, de materiais de preservação
do património cultural mais sustentáveis, que ajudem então a manter a longevidade do património. Portanto, o objetivo, o scope, o âmbito da ação tem a ver primeiro com uma fase de monitorização do estado de preservação dos artefactos e monumentos, usando sempre técnicas não invasivas e menos prejudiciais para o ambiente. Depois procurar explorar novos métodos e materiais e também colar esta nova evidência, os novos materiais digitais, com técnicas tradicionais e métodos tradicionais já existentes, que podem até ter baixo impacto ecológico, mas não serem partilhados em todos os países europeus, todas as nações europeias. Portanto, aqui procura-se, por um lado, contribuir para a conservação do património, por outro lado, contribuir também para o Green Deal e para uma visão mais verde, mais ecologicamente sustentável do património cultural. Todas estas calls envolvem, em geral, uma atividade muito interativa com os cidadãos. Esta fala especificamente sobre o envolvimento dos jovens da Europa, mas a maior parte delas requer também, em geral, um envolvimento bastante ativo dos cidadãos dos diferentes países. Depois, a segunda call tem a ver com a gestão financeira e não só dos museus e outras instituições culturais. Tem a filosofia desta call, tem a ver com a ideia de que, como eu já tenho referi no início, relativamente ao destino, que essas instituições culturais e os museus podem desempenhar um papel muito importante na inclusão e na coesão social na Europa, que criam tal sentimento de pertença, que constroem uma identidade comum compartilhada entre os cidadãos, promovem uma consciência cultural, a reflexão histórica, melhoram o bem-estar, portanto têm múltiplas facetas. Mas claro que, como a gente sabe, os museus têm enfrentado vários desafios, pouco financiamento, têm muitas obrigações relativamente ao estado das suas coleções, podem ter poucos visitantes ou muitos visitantes, portanto estar nos extremos, que pode ser mau, não é? Se forem demasiados visitantes podem perturbar o próprio património que está a ser guardado, poucos visitantes limitam o financiamento disponível e depois todos estes obstáculos foram tornaram-se exponenciais com o Covid-19, porque se fecharam os museus durante meses, não é? Os funcionários muitas vezes ficaram desempregados ou temporariamente desempregados, os bens culturais ficaram em risco, ficaram sem cuidado, portanto, um grande desafio. E por isso é que surge esta call já em 2021, é uma call considerada prioritária para a Comissão Europeia, que procura explorar maneiras de mitigar estes desafios que estão colocados aos museus e às outras instituições culturais, procurar encontrar novas maneiras de envolver os participantes, as pessoas que visitam os museus na própria gestão também dos museus, e depois pensar como é que se torna o acesso de todo este património mais próximo das populações locais. Como objetivo, durante o decorrer da call, procura-se que os projetos financiados aumentem o financiamento sustentável dos museus e também esta ligação a articulação com o governo local ou regional, procura-se que haja assim um papel muito mais forte para as instituições culturais no âmbito do desenvolvimento económico regional. Nesta call é essencial ter museus como parceiros. Pronto, nesta call está mais do que previsto que os museus sejam parceiros ativos. Depois aqui a terceira call tem a ver com esta designação das indústrias culturais e criativas. A Comissão Europeia considera que poderão no futuro as indústrias culturais e criativas serem uma importante fonte de crescimento e criação de emprego, mas neste momento efetivamente não o são. Podem ser um motor de inovação, cruzam diferentes setores, portanto têm essa potencialidade.
e tem também uma diversidade muito grande. As indústrias culturais e criativas vão desde apresentações culturais até produtos de design, até questões de imagem pública, têm muitos empregados por conta própria, não é? Têm um mundo muito grande de empregados por conta própria. Não há um mapeamento atual de todas as indústrias culturais e criativas da Europa, nem se sabe quantos empregados efetivamente estão associados a este tipo de indústria, e claro, foram fortemente afetadas pela Covid-19. Portanto, a ideia aqui é pensar também no potencial inovador destas indústrias, como é que poderão ser os motores de inovação, e desenvolver medidas políticas para fazer essa ligação entre toda a panóplia muito diversa de indústrias culturais e criativas e os seus fins de competição, de competitividade e potencial inovador. Depois a quarta call de 2021, a última RIA, portanto a última call orientada para objetivos de investigação e inovação. Posso-vos dizer desde já que é a call, entre aspas, mais apetecível, foi a call que teve mais interesse durante os InfoDays, acho que é a call que vai ter mais concorrência também. É uma call para a qual já temos alguns consórcios a desenvolverem-se na Universidade de Coimbra e a filosofia de base desta call é que já foi feito muito investimento na digitalização de bibliotecas, na transformação de património em património digital, mas agora é preciso fazer, de certa maneira, a segunda fase, né? Como é que vamos proteger esse património e como é que o tornamos mais acessível. E, portanto, a ferramenta aqui proposta pela Comissão Europeia são ferramentas inerentemente digitais, portanto, como utilizar estas ferramentas digitais, a tecnologia de ponta, para aumentar o acesso ao património cultural e preservar, restaurar coleções, monumentos, de uma forma sustentável. Aqui muito um ensaio comparativo de diferentes propostas de digitalização para se ver qual é que será a melhor e que públicos é que reagem melhor a cada uma, e depois criar então um conjunto de ferramentas que permitam não só recuperar do Covid-19, mas também tornar este setor mais resiliente. Aqui houve muitas questões no InfoDay da quinta-feira sobre que tipo de tecnologias é que estamos a falar, porque nem sempre os nossos investigadores estão prontos para lidar com tecnologias de ponta, e o que foi várias vezes reforçado pela Comissão Europeia é que, como se trata de uma Research and Innovation Action, não é uma Innovation Action, portanto não é uma ação de inovação, é uma ação de investigação. O que se propõe é que haja pequenos testes ou pequenos pilotos de novas tecnologias, ou então, se for uma tecnologia mais avançada, que seja adaptada a um novo tipo de património. Portanto, aí poderá ser uma tecnologia um bocadinho mais desenvolvida, mas o esforço que é feito é de adaptar de uma forma de património já existente para outra. Portanto, o objetivo não é criar uma coisa que seja pilotada em grande massa, ou que já esteja disponível em grande massa. Portanto, o objetivo é ou fazer pequenos testes pilotos e criar uma nova ferramenta, ou então, se for uma ferramenta mais desenvolvida, adaptá-la de um tipo de património para outro. Pronto, e agora passamos aqui finalmente à CSA. Eu não tenho falado sobre o financiamento, peço desculpa, tenho estado aqui no meio. A maior parte das calls tem 12 milhões disponíveis e serão financiadas entre 3,5 a 4 milhões, portanto a ideia será sempre financiar 3 projetos por call. A call número 2 tem financiamento um bocadinho mais pequeno, penso que é entre 2 e 3 milhões e serão na mesma financiados 3 projetos. A CSA é uma exceção de várias maneiras. Primeiro é uma Coordinated Supported Action, não é uma RIA, portanto não é uma call que vai dar origem à investigação,
e só financiam uma. Portanto, o objetivo da Comissão Europeia é ter uma ferramenta, vai pedir a um consórcio para criar essa ferramenta, não vai ter vários consórcios a criar uma ferramenta única, isso não faria sentido. Portanto, a CSA aqui procura que se faça... Isto aqui em cima não está correto, desculpem. Aqui em cima o scope é do anterior, portanto vou-me focar aqui na parte de baixo, depois eu corrijo. Esta aqui, as Digital Tools, são do anterior. Portanto, o objetivo aqui é criar uma rede coordenada de todas as indústrias criativas e culturais e procurar preparar precisamente a tal parceria, tal KIC que foi referida inicialmente. Portanto, fazer um mapeamento de tudo o que existe em termos de indústrias e setores culturais e criativos, pensar em novas formas de envolver essas indústrias com os participantes, os utilizadores do património, os cidadãos, e depois criar uma visão, precisamente para a Comissão Europeia, uma visão do futuro, do que é que poderia ser uma parceria entre entidades da indústria cultural e criativa de futuro para a Europa no seu conjunto. Pronto, agora, não sei se há questões específicas, já eu vou aqui parar, partilhar. Se não houver dúvidas, já passo a palavra à Sílvia e depois falamos um bocadinho. Acho que sim, Sílvia. Força. Ok, então, boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Obrigada, Clara, por este convite para, enfim, darmos aqui assim uma motivação extra para este cluster. Eu vou falar um bocadinho daquilo que são as questões legais, administrativas e financeiras destas propostas. Vou aqui então partilhar a minha apresentação. Por aqui em modo... Estão a ver? Estão a ver isto em... Conseguem ver? Estamos... Eu já sei qual é que é o problema. Vou fazer só aqui uma troca, porque o meu vou outra vez partilhar. Então vamos a ver com o diapositivo seguinte. Pois, é porque ele baralha-se, como estou com dois monitores, se eu tiver o outro ligado, ele está sempre muito baralhado. A primeira questão que eu queria referir, antes de entrar aqui na alguma especificidade deste programa, é que o Horizonte Europa, já em linha e na continuidade do Horizonte 2020, é um programa administrativamente e burocraticamente muito simples, muito mais simples de qualquer um dos nossos programas nacionais. As candidaturas são submetidas no portal Funding and Tenders, é preciso ter um registro individual que é absolutamente básico, e não tem, à exceção de algumas calls que pode ser interessante submeter alguns documentos de suporte, mas por norma não existem documentos de suporte, declarações de compromisso que tenham que ser assinadas em sede de candidatura, e também depois na fase de contratualização é um processo totalmente desmaterializado, já não tem papel e que é todo operado neste portal. Portanto, uma primeira nota de que trata-se de um programa burocraticamente simples, em que não é preciso estar a perder muito tempo com estas questões, comparativamente àquilo que às vezes é a nossa prática em programas nacionais. Bem, estou a tentar passar, mas não estou a conseguir. Se calhar demora um bocadinho de tempo. Vamos ver. Muito tempo. Pronto, passamos. Como a Clara já referiu, neste Cluster 2 e neste Destino 2, nós temos as ações, sobretudo, financiadas através destas duas tipologias, as Research and Innovation Actions e as Coordination and Support Actions. A grande diferença entre estes dois tipos de ações é que na segunda não existe investigação, à exceção de algumas tipologias no outro pilar, no widening,
tem lá uns pozinhos para investigação, isto não acontece neste cluster 2, e portanto aquilo que são os gastos que nós podemos realizar, não é? As despesas que podemos realizar estão muito associadas ao tipo de atividades que nos estamos a propor. No caso das Research and Innovation Actions, são elegíveis, elas são financiadas a 100% das despesas elegíveis, sendo de anotar que há despesas que não são elegíveis a 100%, como é o caso do equipamento, que pode não ser financiado a 100%, porque a Comissão Europeia só nos financia a depreciação. A depreciação é regulada por lei, as universidades estão sujeitas a um diploma legal que se aplica a todas as instituições públicas, que estipula uma vida útil por equipamento. Por exemplo, um computador são 4 anos de vida útil. Se o nosso projeto só tiver 3 anos, a Comissão Europeia só nos paga 3/4 do custo desse equipamento. Portanto, pode não ser 100% elegível. Pode haver outras despesas, mas assim é que me lembro nas Research and Innovation Actions que não são assim elegíveis a 100%, pode ser aqui esta questão de facto do equipamento. No caso das Coordination and Support Actions, o princípio é o mesmo, mas com uma diferença, é que não podemos ter custos para investigação, portanto não podemos ter consumíveis, não podemos ter equipamentos para investigação, podemos ter alguns equipamentos, por exemplo, para divulgação. Podemos comprar um data show, vamos ter umas ações de divulgação enquadradas no projeto, mas não podemos ter despesas para investigação, não é financiada investigação, são sobretudo ações de networking, de partilha de boas práticas, disseminação, formação, etc. Depois há aqui 2 princípios transversais ao Horizonte Europa e que também são relevantes. Primeiro, não é possível haver um duplo financiamento de despesas. Por exemplo, se já tem um equipamento que foi comprado num projeto nacional, mesmo que ele ainda esteja a ser depreciado, ou seja, mesmo que ainda tenham lá um ano que não esteja a ser pago pela FCT, não podem pôr esse ano aqui na Comissão Europeia. Porquê? Porque essa despesa já foi alvo de um apoio financeiro e não é permitido haver, salvo raríssimas exceções, e estou-me a lembrar dos programas das infraestruturas, mas não é permitido. Portanto, fica logo com esta ideia que se tem aí umas despesas que até começaram a financiar no outro projeto e que até queriam continuar a financiar aqui, à partida isso dificilmente será possível. A outra questão, que é uma das grandes vantagens do Horizonte Europa, comparativamente também aos nossos programas nacionais, para quem está habituado a candidatar-se e a gerir projetos nacionais, é a flexibilidade na gestão do orçamento. Portanto, depois em caso de aprovação, como regra, podem-se fazer ajustes, transferir verba entre rúbricas, com exceção de transferência para subcontratação, que é sempre uma rúbrica que a Comissão Europeia não aprecia particularmente, mas pode haver transferências entre participantes, pode haver transferência entre rúbricas sem que isto tenha que ter uma adenda ao contrato. Portanto, há aqui uma grande flexibilidade depois na utilização das verbas, desde que se cumpram aquilo que são as deliverables e as milestones a que o consórcio se propôs e que essas sejam entregues em tempo útil. Quais é que são os custos elegíveis? Custos com pessoal, sendo de assinalar aqui que até ao momento, e esta é uma questão que andamos sucessivamente a tentar descobrir, nós não temos nenhuma confirmação de que possamos colocar bolsas, financiar bolsas. Neste Horizonte Europa, a palavra scholarship não aparece em lado nenhum do Grant Agreement, ao contrário do que acontecia no Horizonte 2020, e nós estamos à espera de um documento que é o modelo anotado de Grant Agreement, que é uma espécie de uma bíblia assim para os burocratas destas questões que trabalham com estes projetos. Ele ainda não foi disponibilizado, mas nós sabemos que a Comissão Europeia já há muito que está interessada em deixar de financiar emprego precário e neste momento também o nosso regulamento de bolsas nacional só nos permite financiar bolsas, à exceção dos doutorados, em que podem ter uma bolsa inicial de 3 anos, os restantes perfis têm que ser estudantes e a Comissão Europeia, por norma, nestes projetos plurianuais de financiamento vocacionados para a investigação, não financia formação e não financia perfis vocacionados para a formação. Portanto, temos aqui uma grande suspeita
de que que as bolsas não sejam elegíveis e, como tal, enquanto não tivermos essa confirmação, nós já questionámos inclusive a própria Comissão Europeia sobre este assunto, que não nos deu uma resposta, enfim, satisfatória, e enquanto não tivermos essa resposta, nós não vamos validar orçamentos com bolsas. Portanto, terão que ter outro tipo a contratação de pessoas terá que ser enquadrada de outra forma, nomeadamente através da contratação de técnicos superiores ou outros mecanismos existentes. Depois também são elegíveis custos com subcontratos, mas é preciso ter em conta que a Comissão Europeia, quando olha para um beneficiário, o beneficiário, um dos compromissos que faz é que tem a capacidade técnica e financeira para executar aquela ação. Portanto, se eu tiver um subcontrato com uma determinada expressão no meu orçamento, isso pode levar a Comissão Europeia a questionar a minha capacidade técnica, porque se eu não tenho a capacidade técnica para executar aquele contrato, então se calhar não sou o melhor parceiro para estar naquele projeto. E esta questão pode penalizar, portanto, a avaliação da candidatura no critério da implementação. Nós já tivemos projetos no passado em que isso aconteceu e é uma pena nós vermos por vezes candidaturas que depois ficaram extremamente bem classificadas no pilar da excelência e do impacto e depois que são penalizadas porque colocaram, por exemplo, metade do seu orçamento para um subcontrato ou vários. Portanto, muita atenção aqui aos subcontratos, eles têm que ser muito, muito pontuais, muito restritos e não podemos perder de vista esta questão, que é a Comissão Europeia pretende ter beneficiários na proposta com capacidade técnica e financeira para realizar aquele trabalho e, portanto, se vamos aqui usar um subcontrato para uma parte do trabalho que deveríamos nós executar, isso poderá fragilizar a nossa participação. Um subcontrato também para a Comissão Europeia é alguém, um externo, não é? Uma entidade externa que nós trazemos, que nós contratamos para desenvolver uma tarefa. Ou seja, tem que haver lá uma tarefa, uma subtarefa que nós não vamos executar aqui. É diferente, por exemplo, distingue-se numa aquisição de serviços, se eu só for contratar um serviço que me é necessário peço desculpa, mas eu peço desculpa, não posso atender, peço desculpa que eu estou ali com a minha janela aberta e tive aqui uma interrupção. Portanto, não é, como eu dizia, temos que distinguir depois, até vou passar o slide, outros custos com outros serviços, que são serviços que eu posso contratar para me ajudarem a executar as tarefas, mas que não são tarefas em si. Um exemplo muito, muito clássico. Por exemplo, quando temos uma aquisição, quando temos uma tarefa que é preparar o website do projeto. Se eu tiver uma tarefa designada desta forma, que tenha lá, no fundo, enfim, tudo o que é preparação de conteúdos, de dinamização do website, etc., e eu vou contratar uma empresa só para me fazer a estrutura, isso não é uma subcontratação, porque há uma tarefa que é o website, e o website efetivamente estou comigo e sou eu que coordeno, e vou fazer os conteúdos, e só preciso é aqui de um prestador de serviços que me vai fazer a plataforma, não é? A arquitetura do meu website. Outra coisa é se eu subcontratar efetivamente uma empresa para me fazer tudo, e que esteja até a trabalhar no consórcio, a reunir a informação para preparar esses conteúdos. Portanto, muitas vezes aqui a grande questão é ver se é uma tarefa do projeto ou não, e a partir daí classificar-se como uma subcontratação ou como uma aquisição de serviços. Na DAPI, normalmente nós também vos podemos ajudar nesta distinção, quando nos disserem exatamente o que é que estão a pensar contratar, nós também vos podemos ajudar a fazer esta distinção. Depois temos outros custos, portanto, outros custos diretos. Basicamente, tudo o que forem custos reais necessários para executarem o projeto, enfim, aquilo que necessitarem, podem precisar de contratar, de aluguer de salas para um evento, de comprar consumíveis, enfim, depois o que for necessário para executar o vosso projeto, os custos diretos associados à execução, à partida são elegíveis desde que eles sejam custos reais.
e podem ser imputados. Finalmente, também há uma imputação de custos indiretos, os chamados overheads, que são numa taxa fixa, são 25% dos custos diretos, com algumas exceções, como por exemplo os custos de subcontratação, mas este valor não fica disponível para a equipa de investigação. A universidade vai cativar este valor efetivamente para os custos indiretos, que são o quê? A água, a luz, as nossas comunicações, portanto todos aqueles custos que pela sua natureza nós não conseguimos exatamente quantificar quanto é que o projeto gastou. Portanto, a universidade retém normalmente este valor. O que é relevante do ponto de vista interno quando falamos em participação em projetos do Horizonte Europa? Em primeiro lugar, a participação da universidade sem orçamento não é permitida. E se receberem um convite dessa natureza, portanto, se tem aqui um consórcio que vos diz, olhem, na verdade eu já tenho aqui o consórcio constituído e quero só um parceiro adicional, tem que nos comunicar que nós temos que pôr esta questão superiormente ao Sr. Reitor. Pode acontecer que, face à natureza do concurso ou daquele projeto em concreto, não é? A universidade possa entender que é estratégico estar naquele projeto sem orçamento, mas posso-vos afirmar que isso acontece de uma forma muito residual. Portanto, por norma, se nós estamos a colaborar com um projeto, essa nossa colaboração tem que ter uma expressão financeira, até porque depois das próprias normas da Comissão Europeia há um conjunto de implicações que isso tem, nomeadamente naquilo que é a propriedade intelectual dos resultados. Se tiverem num projeto sem um orçamento, mesmo que contribuam para uma publicação, para qualquer resultado, esse resultado não é vosso. Porquê? Porque a Comissão Europeia, pelo seu regulamento, são donos dos resultados dos projetos apenas os beneficiários. E, portanto, quando nós estamos a entrar aqui num projeto sem uma expressão financeira, sem um orçamento associado, assume-se automaticamente que a nossa participação é irrelevante e podemos ter aqui, de facto, o risco do nosso reconhecimento, não haver um reconhecimento que seria devido daquilo que é a nossa participação. Portanto, por norma, não é permitido. Claro que se tiverem um convite, sinalizem para a DAPI, nós depois expomos o assunto superiormente, enfim, não digo que não possa ser autorizado, mas é sempre algo que depende da autorização do Sr. Reitor, portanto, nem sequer aqui da Vice-Reitora para a investigação, é um assunto na dependência do Sr. Reitor. Depois, outra questão relevante é que nós reportamos custos reais, portanto, em alguns países há aqui outras metodologias e noutras entidades também, no nosso caso não, nós somos uma entidade pública, temos um conjunto de constrangimentos devido a esta nossa natureza jurídica e, portanto, por isso é que é tão importante virem construir o orçamento aqui com a DAPI para nós garantirmos que vai tudo direitinho e que não vamos ter problemas depois em execução. Depois, mais uma vez, a universidade retém overheads, esses overheads correspondem a 20% do financiamento que é obtido, o que significa que se tiverem um projeto Horizonte Europa com 25% de overheads e não tiverem subcontratação, nem custos com voluntários, etc., à partida, o montante que vem da Comissão Europeia é o montante que a universidade retém, mas se por algum motivo o montante que é financiado pela Comissão for inferior aos nossos 20%, a 20% do financiamento, nós podemos ter que imputar recursos humanos permanentes para ir prefazer aquele valor de overheads. Depois, também, a participação da universidade requer uma validação prévia aqui por parte da DAPI. No caso muito específico do Horizonte Europa, nós temos aqui também este grupo de trabalho das áreas estratégicas a trabalhar muito ativamente. Não se preocupem se sinalizarem a candidatura só a nós ou às nossas colegas, nós entre nós estamos sempre em articulação e, portanto, garantimos isso, mas o que é importante é que pelo menos alguém de nós tem que sinalizar a candidatura, portanto não podem avançar sem que haja esta validação interna. E neste momento também uma questão muito crítica é a sinalização, sempre que tem um projeto, uma candidatura em preparação, ela deve ser sinalizada para a DAPI o quanto antes. Aliás, neste momento, muito provavelmente nós vamos impor um prazo interno para as candidaturas ao Horizonte Europa, uma vez que o calendário é
muito, muito exigente. São 338 calls do Horizonte Europa a fechar de 1 de setembro a dia 15 de novembro ou 20, portanto é assim um pavor, e portanto logo que tenham um convite, que comecem a trabalhar numa candidatura, é muito importante que ela nos seja sinalizada para nós podermos planear o nosso apoio. E ainda mais, se tiverem uma call, se estiverem interessados em ir aqui, por exemplo, esta call que é logo aqui em outubro, no início de outubro, ainda por cima apanha-nos, a Comissão Europeia não foi simpática, nem foi, atrasou-se demasiado na publicação das calls, e nós temos aqui este período também de férias, e o que não facilita nada. Portanto, logo possível, sinalizem as vossas candidaturas, sendo certo que provavelmente aqui na DAPI até vamos impor um prazo interno para elas entrarem, para podermos acompanhar e dar depois o apoio da melhor forma. Nós, na DAPI, penso que a generalidade já nos conhece e já conhece o nosso trabalho. Nós trabalhamos sobretudo estas questões administrativas, financeiras e legais que podem surgir no vosso projeto, e neste momento já temos no nosso website o calendário também das calls 2021. Por acaso este print screen não está atualizado, mas nós já lá temos uma área para o Horizonte Europa com as várias calls pelos vários clusters e pelos vários pilares, e portanto também poderão fazer essa consulta. Como é que nós vos podemos apoiar? Aqui no caso, a DAPI, pelo regulamento, é um serviço da administração da Universidade de Coimbra, e portanto nós prestamos apoio transversal a todas as candidaturas da universidade, sejam elas na área de investigação ou não. Nós também depois damos apoio a candidaturas institucionais, a candidaturas mais na área de intervenções de património, etc. Podemos apoiar na procura e disseminação de oportunidades de financiamento. Nós estamos inscritos em várias mailing lists e, portanto, se calhar a maioria de vós até está na nossa mailing list da API. Se não tiverem, mandem-nos um e-mail que nós inscrevemos-vos. Também temos no nosso website esta informação disponível, e também podemos fazer a procura de oportunidades, portanto, a pedido, ou seja, falem connosco, falem-nos um bocadinho da vossa ideia de projeto, e nós também podemos articular isto. No caso muito concreto do programa Horizonte Europa, como eu já referi, nós estamos aqui a trabalhar muito proximamente com as colegas das áreas estratégicas, também para não duplicarmos esforços e para estarmos o mais articuladas possível. Também apoiamos a constituição de consórcios e de equipas, a procura de parceiros, mas o foco assim da nossa atividade é mesmo depois na parte do apoio às candidaturas, de toda a parte legal, administrativa, financeira, muitas vezes muito centralmente a questão orçamental, que é relevante e que tem uma grande especificidade, mas também, por exemplo, no caso de projetos que têm coordenação da universidade, nós podemos criar-vos a candidatura no portal, reunir os dados administrativos dos parceiros e de algum modo aliviar-vos desse volume mais burocrático e dessas tarefas que são mais burocráticas, de modo a que se possam concentrar na parte científica e no desenvolvimento científico do projeto. Se a candidatura for aprovada, nós depois aqui a DAPI também conduz, até porque isto é um processo depois muito administrativo, conduz aqui e realiza os procedimentos de preparação do Grant Agreement e da sua assinatura, que no caso do Horizonte Europa estamos a falar sobretudo de assinar um Grant Agreement, portanto um contrato de financiamento, e negociar e também assinar um contrato de consórcio. Tipicamente estes dois documentos principais, mas que levam o seu tempo e que podem tomar aqui algum tempo, sobretudo em consórcios de maior dimensão. Como já referi, a questão dos prazos é relevante, portanto nós idealmente gostaríamos que qualquer investigador desta universidade nos dissesse que tinha uma candidatura com 30 dias de antecedência. Infelizmente, para a nossa tristeza e às vezes pressão, nem sempre é assim, mas o que eu vos quero dizer é que naturalmente, e sobretudo aqui no Horizonte Europa, o tempo com que se prepara uma candidatura é crítico, porque este é um programa extremamente competitivo e seguramente que os consórcios que vão ser financiados preparam as candidaturas com muita antecedência, com tempo para as poderem rever,
porque estamos a falar realmente de um financiamento muito, muito competitivo. Portanto, desejavelmente, um mês antes já devia estar a colaboração e os objetivos muito, muito alinhavada, para então, no mês antes de fechar a call, entrarmos já com muita segurança na estimativa de custos, nos recursos que vamos alocar ao projeto, que é uma parte que só podemos fazer quando já sabemos o que é o plano de trabalho do projeto. Não é? Muitas vezes as pessoas pedem-nos um orçamento e nós dizemos, ok, mas o que é que vão fazer? Ai, não sei. Pois, se não sabemos o que vamos fazer, é muito difícil depois estimar aquilo que são os custos e quais são, identificar os recursos que são necessários para desenvolver esse nosso projeto. Pronto, deixo aqui os nossos contactos, deixo também o link para o nosso calendário, onde já temos links para as várias calls e o calendário de calls também do Horizonte Europa, e eu fico também ao dispor para quaisquer questões que entendam pertinentes. Obrigada. Eu tenho aqui ainda mais uns slides com múltiplas opções. Portanto, o que é que eu faço agora? Tenho esta informação toda, ainda vou digerir depois de me mandarem o PowerPoint, mas qual é que são os meus próximos passos? Se tivessem já questões a colocar, podemos avançar com as questões, interromper a gravação, também não são slides essenciais, mas era só a pensar nos diferentes níveis de consórcio em que já estão, ideias maturadas, ideias ainda muito preliminares, dar-vos algumas opções para estas 5 calls que apresentámos hoje. O que é que acham? Continuo? É muito breve. Estávamos só a tentar aqui organizar a informação, como eu digo, consoante os diferentes passos. Vamos lá ver se isto... Ok. Portanto, assim, dividimos isto assim em cerca de 4 opções. A primeira são as coordenações de propostas, portanto, pertencem a um consórcio ou são líderes de um consórcio que pretende coordenar uma proposta, não é? Não só ser IR ou Principal Investigator aqui na UC, mas ser também o coordenador líder de toda a rede de universidades e equipas. A nossa sugestão é que se dediquem a esta submissão em 2021 como coordenação, se já tiverem essa rede, se estiverem a submeter uma proposta que encaixa ainda melhor desta vez do que da última, que submeteram, ou se já está o trabalho em desenvolvimento, mas ainda não tiveram a oportunidade de ligar esse trabalho à DAPI ou a nós, e agora seria uma altura certa para envolver outras pessoas e outros apoios técnicos. Pronto. Portanto, se estiverem nessa fase, digam-nos o mais rapidamente possível, caso queiram e precisem o nosso apoio aqui nas áreas estratégicas. Relativamente à associação com a DAPI, eu diria mesmo já, ao final de hoje, mandam um e-mail que é para vos ser atribuído um gestor ou gestora e poderem avançar nos detalhes de orçamentação, que são essenciais. Poderão estar noutro... relativamente a esta coisa da coordenação, é uma decisão bastante importante, seja em 2021 como nos outros anos, e inclusive nós temos um post no nosso site das áreas estratégicas, que é um pequeno texto de uma consultora, a Inspire, com um conjunto de dicas de autoavaliação, se estou ou não pronto ou pronta para ser uma coordenadora. Se devo ser coordenadora ou coordenador, ou se devo ser só IR. Pronto, tem lá um link que eu acho muito útil, com um conjunto de dicas de como definir se já estou pronto para coordenação ou se ainda estou simplesmente a liderar a equipa da UC. Pronto. Essa é relativamente às coordenações. Se não for uma coordenação e querem juntar-se a uma proposta, quer seja interna, quer seja externa, poderão mais uma vez sinalizar esse interesse a nós,
Mas também queria vos alertar que na CrowdHelix, que é uma plataforma à qual todas as pessoas que estão no UC têm acesso, basta ter uma conta UC, já estão muitos pedidos de apoio, de consórcio, de expertise, de todos os níveis que vocês possam imaginar, de muito envolvimento, pouco envolvimento, skills específicos, falta-lhes uma pessoa nesta área específica para uma call específica, ou assim universidades mais com skills mais amplos, que querem integrar vários projetos ou várias candidaturas em Heritage, que são estas escolas que apresentámos hoje. Portanto, há todo tipo de propostas. Vocês podem aceder à CrowdHelix, depois identificar especificamente este tipo de calls como do vosso interesse e depois serem notificados sempre que surge um pedido de expertise ou um pedido de consórcio nestas calls. Também há no Funding and Tenders Portal, se vocês clicarem no link que eu associei ao e-mail àquela call específica, se andarem para baixo, tem imensas entidades, 30, 40 entidades por call, a dizer que estão interessados em formar consórcio para aquelas calls. Portanto, há muito interesse. Como a Silvia referiu, há também contactos informais, portanto, essencialmente a da API, mas nós também começamos a receber e-mails de colegas aqui e acolá interessados em complementar o consórcio. Também recebi recentemente para aquela call 4 das tecnologias digitais para o património das nossas NCPs, portanto também um pedido de um colega através dos National Contact Points. Portanto há muita atividade neste momento na formação de consórcio. É possível ainda juntarem-se a um consórcio já existente. Também poderá ser o caso de estarem interessados só em calls de 2022. Aqui, relativamente a isto, como disse no início, o importante é irem a jogo na call, que é exatamente aquilo que vocês querem fazer, porque dá tanto trabalho escrever a proposta, mas ainda dá mais tempo, mais trabalho executar o projeto. Portanto, se vocês depois entrarem num projeto que não está no centro do vosso coração, é muito chato. Portanto, centrem-se naquelas tópicos que são mesmo aqueles de interesse. Se forem calls de 2022, em breve teremos outras sessões para essas calls. Agora estamos a tentar gerir os consórcios para 2021, mas o tempo para começar a criar um consórcio novo, de raiz, com uma ideia nova para 2022 é agora. Porque é um instantinho até abrirem as calls de 2022 e estarmos outra vez numa correria. Depois, se ainda não se sabem bem onde é que se vão posicionar ou em que fase é que estão, vejo como uma boa oportunidade voltar a ir ao Infoday, que decorreu na quinta-feira. Todos os Infodays da Comissão Europeia, as gravações ficam disponíveis no site onde foi o evento, portanto, estão sempre lá disponíveis e podem ver só o momento do evento dedicado a este destino, ao Destino 2. Pronto, e neste momento ele está aqui, nesta imagem, está aqui o link, portanto, se clicarem aqui, ele vai diretamente à gravação do Destino 2 e poderão ouvir novamente a apresentação das calls e ver como é que isso integra com o tipo de financiamento que estão à procura e as áreas de conteúdo. Depois, além do Infoday, como eu disse, todos os eventos da Comissão Europeia estão gravados, ficam gravados permanentemente, portanto podem sempre ser assistidos. Se vocês tiverem uma incompatibilidade com um dia, podem lá voltar no outro dia e ver a mesma gravação. Todos os documentos que precisam também vão ficando disponíveis no portal Transparency, que é um portal que a Comissão Europeia criou para que os cidadãos tenham acesso à documentação de criação do programa Quadros o mais rapidamente possível. Portanto, há muita documentação disponível e acessível a todos no site da Comissão Europeia. Depois temos a PERIN, uma rede de 8 agências em Portugal que também pode dar apoio. E as nossas NCPs, nós estamos em contacto com elas mais diretamente. E a CrowdHelix, pronto, aqui estão algumas das oportunidades dentro das áreas próximas deste destino. Finalmente, depois o nosso gabinete, as áreas estratégicas, que podem ajudar então na preparação e na revisão de candidaturas. Podemos ajudar a criar estas redes interdisciplinares que vão favorecer o consórcio.
Depois ajudar também com a internacionalização, portanto, diferentes serviços, mas aqui para este propósito, essencialmente a revisão de candidaturas e apoio ao consórcio. Finalmente, temos também eventos, vamos ter já no dia 21 de julho uma ação de disseminação, que aqui se chamam os Destinations, em torno do programa da Europa Criativa, 21 de julho à tarde, e em outubro teremos um evento Destinations à volta do European Research Council. Também temos sempre continuamente, e amanhã teremos o último deste ano letivo, a última sessão das formações 3Is, que são formações abertas a qualquer elemento da comunidade UC, incluindo alunos de doutoramento, e que preparam a comunidade científica para todo o tipo de tarefas transversais à ciência. Portanto, não são módulos disciplinares, não são específicos para património, são gerais, são ferramentas gerais para qualquer tipo de tarefa de investigação. E pronto, agora sim termino. Vou aqui parar a gravação.